Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, irmãos, porque Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. Vamos abri-la em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. E a segunda mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema o mistério da iniquidade que já opera. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Paulo diz à igreja: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos faça compreender o porquê de Paulo fazer uma exortação tão grave, tão profunda e tão importante. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso ouvir tua voz quando me diz que sou contigo, ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora nós ativamos na tua igreja a mente de Cristo, para que nós possamos compreender aquilo que o teu Espírito vai falar conosco, para que nós possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, porque à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos servindo ao Senhor
da maneira que o Senhor quer ser servido, não da maneira que nós queremos servir. À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos amando mais ao Senhor, tendo mais gratidão pelo Senhor, tendo mais amor pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela Tua obra, pela Tua igreja. Então fala ao Teu povo nesta manhã. Usa-me, Senhor, esse Teu servo, como instrumento apenas da Tua vontade. Porque se o Senhor não falar através de mim, eu não terei o que falar para a igreja. Será a minha carne a falar, mas tem que ser o Teu Espírito falando. Então usa-me, que a minha boca seja a Tua boca, os meus olhos os Teus olhos, os meus ouvidos os Teus ouvidos, as minhas mãos as Tuas mãos. Inspira-me, capacita-me, Senhor Deus, para que eu possa proclamar a Tua verdade eterna, a Tua verdade que tem sido tão negligenciada, tão desprezada pelo Teu povo. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta manhã, e que o Teu povo suba um degrauzinho mais nessa longa caminhada pelo conhecimento divino. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Então, aqui no versículo 7, Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O que é esse mistério da iniquidade? A Bíblia fala o mistério da piedade. Deus se fez carne, os seus filhos assumiram um corpo de carne. E o mistério da iniquidade é a encarnação do mal. O mal se fez carne. Esse mistério aqui começou a acontecer a partir do Jardim do Éden, quando Lúcifer induz Adão e Eva a pecar contra Deus. Deus soberanamente toma a decisão de permitir que aqueles anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus no céu assumissem um corpo de carne, assumissem uma forma humana. Porque primeiro Deus colocou os seus filhos nesse mundo, né? Criou o mundo, colocou Adão e Eva, deu forma humana, né? Deus primeiro criou os seus filhos como seres espirituais, aí predestinou, colocou cada um num corpo de carne. Mas a partir do Jardim, Deus toma a decisão de permitir que aqueles anjos rebeldes também assumissem uma forma humana. Então eles estão por aí, em forma de homens, em forma de gente. E a Bíblia chama essa gente de vasos de desonra, de vasos de ira, preparados para a destruição. A Bíblia chama a planta que o pai não plantou, chama de joio, e chama contundentemente filhos do diabo. Diga, filhos do diabo. Agora, Deus os colocou nesse mundo para demonstrar a sua ira e demonstrar o poder. Então, Deus os colocou nesse mundo, mas numa seguinte condição: jamais se converterão, jamais eles obedecerão a palavra, sempre vão transgredir a verdade da Bíblia, e no final eles serão lançados no inferno. Esse é o propósito de Deus ter permitido isso. Veja, por favor, em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8. E é impressionante como a igreja evangélica, chamada igreja evangélica, não prega sobre isso, não ensina o povo sobre isso. Uma coisa que há 2000 anos atrás, Deus usava Paulo para alertar a igreja sobre isso. Isso é de uma importância fundamental. Então, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz assim: e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que tropeçam na palavra, são desobedientes, e foram postos para isso,
Anjos decaídos, anjos rebeldes, numa forma humana. Então Paulo disse há 2000 anos atrás, que o mistério da iniquidade já opera. Já opera onde? Em todas as áreas da vida. Eu falei aqui na quarta-feira à noite, ele opera na área das artes, da música, no teatro, na televisão, na política, na moda, na religião. Você lembra, você que esteve aqui quarta-feira, você que por temor a Deus veio ao culto, você que foi obediente ao mandamento divino, eu disse aqui que esse mistério da iniquidade, ele atua de uma forma muito forte na igreja cristã, na igreja de Jesus Cristo. Com que objetivo? Com o objetivo de levar o povo de Deus, de induzir o povo de Deus à apostasia. Agora, como é que ele faz isso, hein? Como é que esse movimento diabólico, como é que esse movimento de Satanás faz isso? Através de um falso evangelho. Ele faz isso aqui através de um evangelho falsificado, um evangelho cheio de idolatria, cheio de misticismo, cheio de engano, cheio de mentiras. Aí você diz assim, pastor Carlos, isso é muito grave, gravíssimo, gravíssimo. Então, o Senhor poderia nos ensinar a identificar esse mistério da iniquidade que já opera? O Senhor poderia nos ensinar como que nós podemos identificar um falso evangelho? Posso. E você tem que saber isso. Eu estava conversando ontem com um homem que foi diretor de um dos grandes bancos da Europa. E nós ficamos 2 horas falando pelo Skype. E eu estava evangelizando esse homem. Mas ele falou uma coisa interessante para mim. Antes de nós entrarmos no assunto religioso, aliás, dentro do assunto religioso, eu dizendo a ele a importância de uma pessoa cristã manejar bem a palavra, conhecer bem as coisas de Deus. E ele disse, pastor, tudo que o senhor me falou aí está me causando um grande impacto aqui. Ele é católico. Grande impacto. Pediu pelo amor de Deus que segunda-feira eu mandasse os meus livros para ele. Estarei mandando. E ele disse, olha, quando eu era diretor de banco, eu era um dos especialistas em identificar nota de dólar falsificado. E se botasse uma porção de nota aqui, eu olhava no olho, eu dizia, essa aqui é falsa. Podia examinar que era falsa. Tamanho treinamento que eu tinha. Se trouxesse moedas de ouro, eu identificava quais as que foram cunhadas na Casa da Moeda da Inglaterra e quais as que não foram. Mesmo que todas as duas fossem de ouro mesmo. E eu disse, é exatamente assim que o povo de Deus deveria ser em relação à palavra. Identificar a verdade, identificar no meio de tanta coisa aquilo que é falso, o falso evangelho. Então, por exemplo, como é que você identifica o falso evangelho? Por exemplo, você já leu alguma vez aqui na Bíblia Jesus mandando as pessoas fazerem procissão? Sim ou não? Nunca viram isso? Você alguma vez já viu na Bíblia Jesus ensinando o povo a fazer romaria ao túmulo de um morto? Aqui no Ceará se faz muito isso, né? Romaria ao túmulo do patriarca, no Nordeste todo, né? Você já viu aqui na Bíblia alguma vez Jesus ensinando as pessoas a participarem de uma fogueira santa, levar um pedido dentro do envelope, colocar 10 mil reais para Deus atender a sua necessidade? Alguma vez você já viu aqui na Bíblia ele ensinando as pessoas a, quando tivessem problemas, fazer uma corrente? Já viu isso aqui na Bíblia? Você já leu na tua Bíblia e viu alguma vez o Senhor Jesus Cristo proibindo um dos seus filhos de ir à praia, proibindo de ouvir uma música bonita, maravilhosa? Você já viu aqui na Bíblia Jesus proibindo as mulheres de se ataviarem, proibindo as mulheres de se cuidarem, proibindo as mulheres de ir no cabeleireiro, dar uma escova no cabelo, usar como é que chama? Blush, pó de arroz? Ainda tem pó de arroz, tem? Que vergonha. Pastor, isso é do tempo do seu bisavô. Tá certo, ok. É que eu não sou mulher, não acompanho isso aí, né? Proibindo de usar um esmalte, proibindo de usar um batom. Você já viu aqui na Bíblia o Senhor Jesus
proibindo os homens de usar uma bermuda. Não. Mas isso hoje está aí estabelecido dentro da chamada obra de Deus. Ou não está? Olha, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e soberano Deus, nunca mandou ninguém acender uma vela, rezar um terço, usar um rosário. Ele nunca mandou aqui na Bíblia as pessoas pegarem um saquinho com sal ungido, que se botar na comida do viciado, o viciado deixa de ser viciado. Ele nunca mandou pegar uma rosa ungida para colocar em cima de uma geladeira, que vai tirar o demônio de dentro de casa. Jesus nunca ensinou, nem ele, nem os antigos profetas, nem os apóstolos, que a salvação se perde. Você não vê aqui na Bíblia dizer que a salvação se perde. Ele nunca ensinou que o homem tem livre-arbítrio, pelo contrário, ele combateu fortemente essa falsa doutrina. Mas a chamada obra de Deus está permeada dessas abominações, ou não está? E tudo isso porque a igreja não deu a mínima para o que Paulo falou há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo disse: fiquem atentos, tenham cuidado, não se deixe enganar por ninguém, não deixe ninguém enganar vocês. Quer dizer, ninguém ficou atento, ninguém deu a mínima para isso aqui que Paulo falou. A igreja desprezou e continua desprezando o evangelho da graça de Deus, que é o único evangelho para a igreja. A igreja teima em dizer que evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é verdade. Só existe um evangelho, que é o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. E o resultado é que a sedução do diabo está aí por todos os lados. A sedução de Satanás. Então isto aqui é coisa muito séria. Irmãos, isto aqui é real. Isso não é uma alegoria. Isso não é uma brincadeira. A igreja não trata isso com seriedade. Aliás, até desconhece isso. Eu perguntei quarta-feira à noite, vou perguntar hoje, domingo de manhã: quanto de vocês, antes de entrarem nessa igreja aqui, já ouviu em algum lugar, em alguma igreja, em qualquer lugar, falar sobre o mistério da iniquidade que já opera? Quem já ouviu, levante a mão. Ninguém. Ninguém. Olha, quando o mistério da iniquidade está aí, operando às 24 horas do dia. É por isso que a primeira coisa que o mistério da iniquidade faz é tirar o conhecimento do altar da igreja. Porque ele sabe, ele tem consciência que essa atuação disfarçada de Satanás, essa atuação disfarçada do maligno, ela só é revelada ao povo de Deus quando chega o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você acha que tudo é de Deus, que tudo é certo. Teve Bíblia, falou de Jesus, então é de Deus. Agora, quando o conhecimento chega, então é de fato revelado o iníquo. Aí revela e mostra, aí você identifica. Eu fiz parte de uma seita, onde o líder dessa seita na época dizia assim: que Bíblia que nada, ninguém tem que andar com Bíblia, fazia graça, dizia: tá, Bíblia não é desodorante para eu andar com ela embaixo do braço, Bíblia é para ficar em casa. Olha, Jesus não tinha Bíblia, claro que não tinha, ele era a própria Bíblia. Agora você pergunta assim: pastor, por que é, pastor Carlos, que esses anjos decaídos, que por uma determinação soberana de Deus assumiram uma forma humana, por que eles não dão prioridade, né? Por que eles dão prioridade de se introduzirem dentro da igreja? Por que eles não se reúnem todos e vão logo para dentro de um centro de macumba e ficam lá de uma vez e para sempre? Sabe por quê? Porque o objetivo deles é enganar o povo de Deus. O objetivo deles é obter domínio sobre o povo de Deus, é levar o povo de Deus à apostasia. Quem está na macumba já está dominado. Quem está na macumba já está no caminho da apostasia. Ele quer agir dentro da igreja.
Ele quer induzir você, induzir a mim, a apostatar da verdade sagrada. Olha, abra na Epístola de João. 1 de João, capítulo 1, versículo 5 e 6. Encontraram? Então vou ler. João diz assim para a igreja: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Quer dizer que Deus, irmão, não pode ser Deus e diabo ao mesmo tempo. Nele não há treva alguma, somente luz, em Deus só há luz. Aqui no versículo 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, né? E andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Então a pergunta é: quando é que uma pessoa anda nas trevas? Quando ela anda na apostasia, quando ela dá ouvidos às mentiras de Satanás, esoterismo, idolatria, corrente, sal ungido, rosa ungida, doutrinas de homens. Tudo isto é, na realidade, um falso evangelho. Isso é Satanás querendo governar através dos seus ministros o povo de Deus. Assim como Deus tem os seus ministros, Satanás tem os dele. É por isso que nós vemos aí tantas famílias esboroadas, tantas pessoas que abandonaram a vida espiritual, porque se desiludiram com essas coisas e hoje estão sofrendo aí na vida. Gente que já viveu uma vida religiosa e um dia descobriu que aquilo ali não era uma verdade, aquilo ali era uma falsidade. Aí se desiludiu, foi para o mundo e hoje estão desiludidas até com Deus, até com o próprio Deus. Eu disse no culto passado e repito: o Evangelho da graça de Deus é a única palavra capaz de tornar a igreja de Jesus Cristo completamente livre dessas impurezas espirituais. A lei não faz isso. Nenhuma outra palavra é capaz de fazer isso aqui. Aliás, Paulo disse isso, não foi? 2 aos Coríntios, capítulo 11. Olha o que o apóstolo fala aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante. Vamos ler primeiro o versículo 2. Versículo 2 ele diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quer dizer que a igreja tem que ser pura. A igreja não pode se misturar com incrédulos. O pastor não pode trazer um político, às vezes espírita, adúltero, homossexual, às vezes um alcoólatra, um toscômano, mas é político. E como ele quer obter vantagem, traz a igreja na época da eleição, coloca em cima do altar, pede para o povo votar e diz assim: ele não é crente não, viu? Mas ele é amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho? A igreja não pode aceitar as filosofias do mundo. A igreja não pode aceitar dentro dela paganismo, misticismo. Mas infelizmente, o mistério da iniquidade colocou as suas 4 patas sujas dentro da igreja. Às vezes eu ouço dizer assim: mas a igreja precisa se modernizar, a igreja precisa usar coisas novas. Um dia desse eu estava ouvindo um debate da Rádio Melodia do Rio de Janeiro, lá em Natal. Eles têm um debate de 10 às 11, e uns 5 ou 6 pastores debatendo, e disseram uma bobagem dessa. Quer dizer, isto é a sedução do diabo, porque, irmãos, não existe nada mais moderno, não existe nada mais perfeito do que a Bíblia, não existe nada mais moderno, não existe nada mais perfeito do que a palavra do nosso Deus. Não existe. Que história é essa de que a igreja precisa se modernizar, de que a igreja precisa de coisas novas? Que coisas novas? E Deus envelhece? E a palavra de Deus fica antiquada? Onde que está isso aqui na Bíblia? Mas aqui no versículo 3 e 4, Paulo diz assim: mas receio que,
Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha, o diabo sempre vem com astúcia, muita astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja como é que o mistério da iniquidade faz para levar o povo de Deus a apostatar. Olha aqui, ó. Prega um Jesus diferente, apresenta um Jesus diferente, o Jesus da anarquia, o Jesus da libertinagem, apresentam um evangelho diferente, Paulo diz. Você vê aí pessoas andando na rua com vassoura na mão. E que é isso, esse monte de gente com vassoura? Não, a gente veio de um culto. O pastor ungiu com óleo e disse que essa vassoura é a vassoura de fogo, está ungida, tem o fogo de Deus, para a gente chegar em casa e varrer toda a casa, que vai tirar todo o mal de dentro de casa. Você já imaginou isso? A vassoura de fogo, gente ungindo a casa com suco de uva, que o picareta lá diz, ó, não, é suco de uva, mas depois que eu oro, se transforma no sangue de Cristo. E ungindo as portas, janela, né? Os móveis, para proteger a casa. Ora, tudo isso é o quê? Pessoas, como Paulo diz aqui, ó, que tiveram suas mentes corrompidas. Paulo diz, o meu receio é esse, que a serpente corrompa a mente de vocês. Gente que acredita que essas coisas são de Deus, irmãos. Olha, graças a Deus, que hoje nós temos a mente de Cristo e não podemos mais ser enganados por isso. Graças a Deus, diga graças a Deus. Agora veja que, aqui no final do versículo 3, o Espírito Santo diz assim: e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha, irmão, ser cristão é simples. É simples. Mas quando a iniquidade corrompe a mente do Filho de Deus, reduz aquele Filho de Deus à escravidão. Então eles apresentam um Deus mau, um Deus déspota, um Deus castrador. E é por isso que a maioria do povo de Deus imagina que Deus é Deus e diabo ao mesmo tempo. Porque quando apresenta um Deus que diz que esse Deus, que é amor, de repente pode pegar um filho dele e jogar no inferno. Isso não é o Deus da Bíblia. Definitivamente não é o Deus da Bíblia. Você lançaria um filho teu no inferno? Por maior erro que ele cometesse, responda. Você que tem filhos. Se nós que somos maus, se nós que somos pecadores, não faríamos uma bobagem dessa, imagine o nosso Deus. Mas falam isso toda hora, todo instante. Um Deus castrador. Não, agora que você se converteu, você não pode mais ir à praia. Tem gente que entra no ônibus para ir trabalhar. Se o ônibus passar pela praia do futuro, que trabalhava naquela banda, ele tem que virar de costa para a praia. Olhar só para os prédios. Porque se olhar para a praia, a tentação da praia. Isso é cruel, gente. Isso é cruel. Né? É por isso que Deus, e a história bíblica mostra isso, sempre está levantando um povo que não tenha compromisso com ninguém, que não tenha rabo preso com ninguém, um povo que tenha compromisso exclusivamente com Ele. De todas as eras foi assim. Começa a apostasia, começa a esculhambação, aí Deus levanta um povo que é dele. Um povo que Ele tira do meio dessa lama. Um povo que não tem compromisso com ninguém, não tem rabo preso com religião, com nada. Um povo que só tem compromisso com Deus. Por isso que nessa igreja aqui, eu como pastor, eu como anjo desse ministério, eu não preciso distorcer a palavra para agradar a plateia. Aqui não posso fazer isso. Aqui eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Aqui ninguém me tira do cargo de pastor. Aqui eu sou pastor até morrer. Só Deus pode me tirar desse cargo. Ninguém pode tirar. Ninguém. Porque em muitas igrejas aí,
Se o pastor pregar alguma coisa que desagrade alguém, e principalmente se for alguém que tem dinheiro, alguém que é importante no meio da comunidade, tira o pastor. Vai ao concílio, ao presbitério, não estamos satisfeitos, o pastor está pregando umas coisas muito fortes, a gente quer uma pregação mais light, nós queremos uma pregação que não acuse a nossa consciência, queremos que o pastor seja tirado. E tira mesmo. Então manda lá um pastor light. Que tristeza, que maldade, né? Então, aqui tem um povo, irmãos, que tem paixão pela palavra. E quando a pessoa tem paixão pela palavra, quando a pessoa é convertida, quando a pessoa verdadeiramente abraçou essa verdade, forma-se um povo que não falta cultos. Um povo que ama muito mais a Deus do que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu emprego, o seu carro, o seu apartamento. Então, nesta igreja aqui, tem a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. Aqui nessa igreja, a igreja Cristo é vida, tem a verdade de Deus. Diga glória a Deus por isso. Tem a verdade divina, tem a verdade sagrada. Aqui, nós não nos deixamos enganar pela dissimulação de Satanás, que procura se passar, procura passar a ideia de que ele é tão poderoso quanto Deus. Isso é a maior mentira que existe. O nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus é o soberano Deus. Ele é o todo-poderoso, Ele é o onipotente, Ele é o onipresente, Ele é o onisciente. Ele já derrotou o diabo na cruz do Calvário, meu irmão. Que história é essa? Não, há uma guerra, há uma luta entre Deus e o diabo. Colocam como se Deus estivesse de um lado, Satanás do outro, medindo forças, medindo poder, como se fosse uma luta, o Ultimate Fight, aquela luta livre que a televisão mostra, o vale tudo. Aí de vez em quando Deus dá um soco no diabo, o diabo fica meio tonto, mas depois o diabo vem, pã, agora é Deus, está quase caindo. Olha, uma luta. Não existe isso. Que história é essa? Não existe uma dualidade de poder. Existe um Deus que é o todo poderoso. Então, por favor, você tem que separar essas coisas. O que é bem, é bem. O que é mal, é mal. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. O que é verdade, é verdade. O que é mentira, é mentira. Você não pode ficar fazendo cafuné em cabeça de cobra. Não faça. Sabe, pastor, mas qual é o problema, pastor? Pegar um pouquinho de sal grosso. Não faz mal a ninguém. Qual o problema, pastor? Tem um vizinho meu lá que de vez em quando traz. Olha, lá na minha igreja foi distribuído um galinho de arruda ungido. Bota na orelha, sai com ele aqui na orelha, que te protege de todo mal. Qual o problema? Qual o problema, pastor? Acender uma velinha para um santo. O problema é que quem faz essas coisas está fazendo cafuné em cabeça de cascavel. Em cabeça de cobra cascavel. Você quer ver? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz aqui o nosso Deus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quer dizer, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouquinho de veneno leva uma pessoa à morte. Um pouquinho. 1 miligrama de veneno e mata você. Então tem que ter cuidado. E é por isso, meus irmãos, que interessa ao mistério da iniquidade o povo de Deus sem conhecimento. Porque à medida que o povo de Deus não tem conhecimento, ele vai lançando o seu fermento, ele vai injetando o seu veneno, seus falsos ensinamentos, suas falsas doutrinas. E isso, pouco a pouco, vai minando os alicerces da alma. Isso aqui é que é grave. Agora, isso não é uma coisa que aconteça assim de repente. Não é uma coisa que acontece no estalar de dedo, no piscar de olhos. O mistério da iniquidade, ele não chega com um trator e arromba a porta e entra. Não. Tudo isso aqui ele faz sutilmente,
dissimuladamente. E aí é que mora o perigo, irmão Geraldo. Às vezes alguém se introduz na igreja, fica no nosso meio, aí lá para as tantas, se vira para um dos irmãos da igreja e diz assim: o irmão já ouviu alguma profecia sobre a tua vida? Olha, vem cá, eu conheço uma pessoa no bairro que eu moro, minha vizinha, penso numa pessoa de Deus. Você chega lá, ela fecha os olhos, ela faz umas rezas estranhas, ela dá umas piruetas, e bate o pé e marcha, e daqui a pouco ela profetiza a tua vida toda. Se você quiser, eu te levo lá, mas não fala para o pastor não, viu? É assim. O outro vem e diz assim: o irmão já fez meditação transcendental. Olha, é ótimo, é maravilhoso. Agora, não fala para o pastor não, né? Olha, vem cá, vem cá. O irmão já fez regressão a vidas passadas. Você sabe o que é uma pessoa que está dentro da igreja e acreditar nisso? Não, você está com problemas. Olha, eu fui num lugar lá, o cara hipnotiza você, você de repente apaga e você volta no passado. Aí ele vai descobrir o que é que você foi em vidas passadas e vai curar o teu trauma e vai mudar a tua vida. Interessante. As pessoas que participam dessas anomalias sempre dizem assim: olha, eu fiz lá uma regressão a vidas passadas e eu descobri que lá no ano de 1500 eu era a rainha da Inglaterra. O outro diz: eu era um rei no Egito. É mesmo? Você nunca vê ninguém dizer: olha, eu descobri que lá atrás eu era uma lavadeira, eu era um mendigo, um esmoléu, eu era um pedreiro. Não, todo mundo era rei, todo mundo era rainha, eu era um grande empresário. Que barbaridade, que barbaridade. Então cuidado, irmãos. É assim que esse mistério da iniquidade que já opera vai minando os valores bíblicos. Ele vai minando, vai minando, vai minando, e depois ele passa uma rasteira na pessoa, ele arrebenta com o ser humano. O que tem de gente arrebentada aí fora, você não faz ideia disso. Eu atendi uma pessoa essa semana aqui na igreja, desesperada, aflita. A pessoa já teve problemas, e eu comecei a conversar, e cheguei à raiz do problema. Casou-se, frequentava igreja, o marido frequentador de igreja, depois de anos dentro de entre aspas, igreja, o cara abandonou tudo, arranjou um amante, foi embora, abandonou mulher, abandonou filho, hoje vive aí montado numa moto para cima e para baixo, em farra, em forró, e caiu, bebeu, levantou, e não sei o que, e vai para lá e vem para cá. O que é isso? Gente que foi enganada pelo mistério da iniquidade que já opera. Gente que pensava que aquilo que estava recebendo era de Deus e era do diabo. Não tinha firmeza espiritual. Não tinha, sabe, uma força espiritual. E aí chega uma hora que cai. Se arrebenta todo. E a mulher, coitada, com princípio de depressão, e começando a imaginar que estava vendo vultos, estava vendo coisas. Eu digo: não, você não está vendo nada. Isso é fruto da tua mente. Pastor, o senhor tem toda a razão. É que nesses anos todos que eu permaneci nesse movimento, só falavam para mim: diabo, 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 diabo. E quando eu estava no momento mais difícil da minha vida, que fui falar com o pastor disse: isso é o inimigo que jogou seta no teu casamento. Inimigo jogou seta em você, rapaz. Que história de seta é essa? Mas isso está estabelecido aí. Isso é impressionante. Olha, Paulo ensinou uma coisa aqui que você tem que saber e levar muito a sério. Abre em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Versículo 14. Olha outra coisa que ninguém ensina. Está aqui. Não, deixa eu ler o 13 também. Vamos ler a partir do 13. 13 fica mais gostoso. Porque os tais são falsos apóstolos.
obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Hoje, quando eu falo isso num rádio ou num culto, sou censurado. Telefone come solto. Tinha uma pessoa que congregava aqui, congregou com a gente muitos anos. Depois se mandou, nunca se converteu, nunca apresentou frutos. Aí essa semana eu fazendo o programa, aí eu falei assim, olha, me chamaram para ir num culto, participar de um evento, lá em Recife, 20 mil pessoas, aí ia ter um bispo da Universal, um pastor da Assembleia. Eu digo, não vou. Não subo no mesmo altar que essa gente sobe. Não subo. Aí quando terminei o programa, a pessoa ligou. Pastor, é fulano. Que fulana? Só não lembra não a irmã que já esteve aí na igreja? Ah, tudo bem. Diga, querida, o que é? Quer dizer que agora o senhor é o único que tem a verdade. Agora, além do senhor falar mal da Universal, o senhor também fala mal da Assembleia. O senhor não devia fazer isso. Todas as igrejas são de Deus, todos os pastores são de Deus. Olha, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Todos nós vamos estar juntos, todos nós estaremos reunidos com óleo, com enxofre, com doutrina de homens, com o diabo, com Satanás. Todo mundo de braço. Eu digo, você, eu não. Eu não. Alto lá, eu não. Eu não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Versículo 14. E não é de admirar, Paulo diz, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, preste atenção que Satanás tem os seus ministros, pessoas, não são demônios nos ares, não, isso aí não existe, são pessoas, está aqui, está na tua Bíblia assim? Que seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Quer dizer que às vezes ele vem como um bondoso anjo de luz, sabe? E aí pouco a pouco vai envolvendo as pessoas com apostasia, com corrente, com romaria, com idolatria, com falsas profecias, com culto para quebrar a maldição. Isso hoje está aí estabelecido. Não, você está sofrendo porque tem maldições na tua vida. Venha, vamos ter uma igreja ali legal. Ó. O pastor lá faz um culto para quebrar maldições. Quer dizer que o desgraçado está dizendo que Jesus não quebrou as maldições. Não, ali faz um culto para libertar você. Isso é um trabalho de macumba. Sabe, alguém fez alguma coisa contra a tua vida. Vamos lá que ele vai te libertar. Quer dizer que na cruz Jesus não nos libertou? Libertou totalmente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Abra também em Mateus capítulo 24, versículo 24. Olha o alerta do Senhor Jesus Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como é que os falsos profetas vêm? Com falsos sinais e prodígios. Sinais, prodígios, mas da parte de quem? Do diabo. Pastor, como é que o diabo faz isso? Eu sei. Não conheço esse sujeito. Eu conheço o Deus da Bíblia. Não tenho nada a ver com o diabo. Eu não sou especialista em diabo. Eu sou um especialista no Deus Todo-Poderoso, no soberano dos reis da terra. Nesse aqui eu conheço. Esta é a arma. Jesus alertou, gente. Hoje qualquer picareta que queira abrir igreja, abre. Aí ele começa a fazer umas mungangas, como diz o cearense, umas marmotas, né? E começa a acontecer coisa, e gente cai, e gente rincha, e gente sai andando como se fosse leão, e diz, olha, é a unção do leão. O outro rastejando no chão, a unção da cobra. Olha, com um mês está assim de gente, que o povo gosta dessas porcarias. Quanto mais porcaria, mais arrasta multidões. Ou não é verdade? Ou estou falando alguma mentira? Está aqui, ó.
Às vezes o indivíduo usa um terno, um título de pastor, de bispo, de apóstolo, aí sai operando alguns sinais, alguns prodígios do diabo, alguma coisa que parece ser de Deus, mas é o diabo que está agindo. É um ministro de Satanás se transformando em ministro de Cristo. Como? Usando Bíblia. Ele não aparece lá usando o nome de Pai de Santo. Ele diz, não, eu sou o apóstolo fulano de tal. Eu sou o bispo não sei das quantas. A Bíblia está ali. Está aqui, ó. Irmãos, só a graça de Deus faz você enxergar esse perigo aqui, ó. Só o Evangelho da Graça faz você identificar os ministros de Satanás que se apresentam como se fossem ministros de Deus. Por isso, quando Judas quis escrever uma epístola para a igreja, falando sobre a salvação, Deus disse, não. Você vai escrever sobre fé. Você vai escrever sobre fé. Deixa eu mostrar aqui. Abra lá em Judas, antes de Apocalipse. Hoje de manhã, no nosso café da manhã, eu estava ali em pé, porque eu sempre fico lá em pé, eu tomo meu café em pé, porque o objetivo do café da manhã é a gente ficar ali conversando, você chega, encosta conversa. Eu vejo que a maioria pega o café da manhã e vem sentar no banco, sozinho ali comendo, aí perde o sentido da coisa. Eu fico lá em pé, aí um encosta, conversa, outro vem, conversa. Conversei hoje com mais 5 ou 6 pessoas, fiquei olhando. A maioria estava sentado comendo, ninguém ficou em pé, tá bom, ok. E eu conversava com o irmão Menezes. E o irmão Menezes dizia assim, pastor, olha só, veja como é a coisa. E eu não tenho muito tempo de igreja. Eu não sou um expert ainda na palavra, mas conheço alguma coisa. Eu estava no ponto do ônibus, depois do culto, aí chegou 3 senhoras. Aí vieram me entregar aqueles folhetozinhos de evangelismo, né? Tem um versículozinho, não sei o quê. Aí, olha, pega aí para o senhor aprender a palavra. Ele disse, senhora, eu já conheço tudo isso. Tudo isso aí que você está me entregando está aqui na Bíblia. Ué, e o senhor é crente? O senhor é evangélico? Ele disse, não. E como é que o senhor conhece? Porque eu sou cristão. Cristão? Que é isso? Fala que é cristão, soa mal, pega mal. Sou cristão. Ah, o senhor é cristão? Sou. Então deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Já viu que o senhor conhece Bíblia? Ironizando, né? Como é que conhece nada? Quem é que está dominando esse mundo? A irmã Maria olhou para ela e disse, minha senhora, quem está dominando esse mundo, desde que ele foi criado e até o fim, é o Deus Todo-Poderoso. Disse que a mulher deu um pulo, quase que arrebatada, para o inferno. Disse assim, o quê? Você está dizendo que é Deus que domina esse mundo? E a senhora quer que seja quem? E quem é que está causando doença? Quem é que está causando violência? Quem é que causa acidente de automóvel? Quem é que faz as pessoas perderem emprego? Aí o irmão Menezes disse, isso aí é fruto do pecado. E muitas das vezes é Deus punindo a iniquidade dos homens. As 3 calaram a boca e saíram. E ficaram lá de longe, apontavam para isso. Isso é o diabo, isso é o diabo, isso é o Satanás. E ainda por cima com o rabinho de cavalo. Ai, meu Deus do céu. Corre dele, corre dele. Que barbaridade. E eu disse para ele assim, irmão, se você tivesse respondido para ela, é o diabo, ela ia ter assunto para o dia inteiro. Ia falar do diabo, do filho do diabo, sobrinho do diabo, bisavô do diabo, a casa do diabo, a profissão do diabo, conhecem tudo sobre o diabo. Não conhecem nada sobre Deus. São especialistas em diabo. Que coisa impressionante. Eu estou falando alguma bobagem? São especialistas em diabo. A maioria dos cultos que se faz aí não é culto a Deus, é culto ao diabo. O cara fica 1 hora falando do tal de diabo, botando medo nas pessoas, cuidado, olha, você está aqui, ele está em teu redor. Já pensou um pastor dizer que você está dentro da igreja e o diabo está em teu redor, rapaz? Aí Deus diz, bom, já que não querem falar a verdade, deixa eu usar
uma jumenta. Não usou a jumenta para falar com o Balaão? Vou humilhar esse profeta. Vai ser uma jumenta que vai falar com ele. E a jumenta foi lá e falou. Aí disse, eu vou usar uma. Aí pega o compositor baiano, incrédulo, macumbeiro, feiticeiro, e o cara faz uma música e diz, na casa do Senhor não existe Satanás. Aleluia. Deus, já que não querem dizer, deixa eu usar um para dizer. Vai lá, diz lá, já que eles não querem saber. Judas, versículo 3 e 4. Agora Deus usa Judas e diz à igreja. Judas diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Já disse, olha, eu estava todo concentrado para escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, que nós que somos eleitos de Deus, que somos predestinados, somos salvos, nenhum se perde. Mas aí, eu me senti obrigado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito me obriga a mudar o tema da mensagem. O Espírito me obriga a corresponder com vocês, exortando vocês a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Por quê, hein? Porque Deus obrigou Judas a mudar o tema de uma epístola e exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé. Sabe por quê? Porque Deus estava vendo que a fé verdadeira, que a fé legítima estava sendo corrompida pelos falsos profetas. Deus disse, não muda o tema. A coisa grave acontecendo na igreja, esta fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, está sendo corrompida. Tem uns indivíduos aí, uns picaretas, que se introduziram com dissimulação, se passando por pastor, se passando por líderes espirituais, se passando por mensageiro de Deus, negando a soberania de Deus, fazendo libertinagem com a graça de Deus. Quando que você imaginou na tua vida que você veria bloco de carnaval evangélico? Quando você veria? No meio da folia, no meio da fusaca, no meio do vale tudo. O sujeito diz, não, mas aqui temos um bloco de carnaval evangélico. Qual é o objetivo? Evangelizar os foliões. Evangelizar os foliões? Evangelizar quem está no carnaval, evangelizar quem está tomando cachaça, evangelizar quem está fumando maconha, evangelizar a pessoa que está ali só para se prostituir. Que conversa é essa? Onde que você imaginou na tua vida que você veria boate gospel? Tem no Rio uma boate gospel da igreja Renascer em Cristo, daquele indivíduo que foi preso nos Estados Unidos, que ficou lá 2 meses de cana, porque estava entrando com dinheiro escondido, e a mulher dele, aquela bispa, ai que mulher antipática, aquela mulher da azia até em Sorrisal, até Sorrisal fica com azia com aquela mulher. E ela disse assim, é tão bonito, né? Eu fui um dia lá, vendo os jovens se beijando na boca, sabe? Oh, que coisa linda. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. 2 indivíduos gays, usando o título de pastor, se casaram agora. Que absurdo. Não, somos pastores, mas aqui a mente é aberta. Aqui nós não somos esses caras aí, mente fechada. Eu gosto dele, ele gosta de mim, né? Vamos nos casar. E fizeram um casamento gay. E diz que é pastor. E ninguém protesta. E ninguém abre a boca. E ninguém diz nada. Você liga a televisão, está o mistério da iniquidade operando. Você liga o rádio, está operando.
Aonde você vai nesse país, nos lugares mais longínquos, tem lá o Ministério da Iniquidade operando. É impressionante isso. Eu viajo de Natal para cá, pego essa BR-101, olha, eu passo em cada lugarejo, aí quando eu olho, está lá o Ministério da Iniquidade operando. Digo, gente do céu, está em todo lugar. É uma verdadeira epidemia do mal, né? Mas eu quero terminar porque a hora... Ai, como passa rápido. O senhor lá de Portugal disse assim, pastor, a missa aqui demora assim uns 40 minutos. Quanto tempo demora o culto da sua igreja? Eu digo 3 horas. Aos domingos de manhã, 3 horas. Via de regra, 3 horas. Eles, poxa, pois aqui é 40 minutos, com 15, já tem gente reclamando, já tem gente lá para a porta da igreja, se abanando. Poxa, mas está demorando demais, né, rapaz? Puxa, tal. Eu digo, não, é 3 horas, e quando acaba, a gente ainda fica com vontade de quero mais. Hebreus capítulo 13, versículo 9, para a gente terminar. Agora o apóstolo diz assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha, não te deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Para a gente, para nós que somos da graça de Deus, só vale uma doutrina, a sã doutrina. O evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Nós cremos na predestinação, nós cremos na preexistência, nós cremos que Deus é soberano, o homem não tem livre-arbítrio, nós não cremos em trindade, nós cremos num único Deus, nós não somos politeístas, nós cremos que salvo uma vez, salvo para sempre. Está na Bíblia, está escrito. Nós cremos que há desígnios de Deus para a nossa vida que tem que se cumprir. Ninguém pode impedir que se cumpra. Absolutamente. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Cremos no ministério angelical. Aleluia. Há anjos acampados em nosso redor às 24 horas do dia. Cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, doutrinas várias e estranhas nós não recebemos. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Está aqui. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que com isto se preocuparam. Amém? E quem tem ouvidos, não é ouvidos de carne não, né? Esse ouvido aqui de orelhão que a gente tem, não. Não. Isso aí todo mundo ouve. É quem tem ouvidos espirituais. Os filhos do diabo são surdos. Eles não têm ouvidos espirituais. Então quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Jesus Cristo falou à igreja nesta manhã. Para a glória do Deus bendito. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.